Olá, tudo bem? Hoje eu estou gravando esse screencast com um objetivo muito útil, na minha opinião, para nós desenvolvedores que a gente quer trabalhar com Laravel, mas a gente já tem um banco de dados pronto, ok? Então, quando a gente está começando uma aplicação do zero e a gente tem que criar a modelagem do banco, é muito bacana porque a gente tem que trabalhar com as migrations do Laravel e isso facilita muito a nossa vida. Agora, o nosso problema também é o seguinte: e quando a gente já tem uma aplicação comum ou a gente já tem um banco inteiro modelado, totalmente organizado e a gente quer utilizar o Laravel? Então, assim, imagina que você pode fazer engenharia reversa nesse banco de dados e gerar todas as migrations desse banco nos seus arquivos para que o Laravel ele gere para você. Então, com certeza isso vai facilitar muito a sua vida quando você já tem um banco de dados existente. Como que você faz isso? Através dessa biblioteca aqui, ó. Tá? Então eu vou deixar o link aí embaixo, tá, para que você consiga fazer o download, tá? Mas a gente tem alguns detalhes, porque inicialmente essa biblioteca ela fazia isso para o Laravel 4 e agora a gente está na versão 5, tá? Então como que a gente resolve, tá? Aqui ele tem as instruções específicas para o Laravel 5. Bom, você deve adicionar esses camaradas aqui no seu require dev, no seu composer.json. Então aqui eu estou no require dev, vou adicionar esses camaradas. Não esqueça de tirar esse último ponto, essa última vírgula aqui, senão não vai funcionar. E você também tem que adicionar esse camarada no seu composer.json. Legal? Então vou colocar logo abaixo aqui pra gente, tá? E vou colocar uma vírgula. Feito isso, o que você vai ter que fazer simplesmente? Vai chegar aqui e vai dar um composer update. Apenas isso, tá? Você não precisa fazer mais nada. Perceba, inclusive, que eu estou até utilizando aqui para mim o meu Laravel 5.1, porque ele funciona, inclusive, no Laravel 5.1, tá? Então, o que acontece? Eu não vou rodar o Composer Update, porque eu já rodei, então, para economizar um pouquinho de tempo, eu estou deixando dessa forma. O seu segundo passo que você vai ter que fazer, registrar os Service Providers desse camarada. Então, se você for aqui embaixo, você vai perceber que a gente tem esses dois Service Providers que a gente tem que registrar. Como que você registra esse camarada? Você vai em Config, App, e aqui você vai ver que você vai ter diversos Service Providers, tá? A gente vai ter uma rede de providers, você vai colar esses dois Service Providers e pronto. Legal? Você não precisa fazer mais nada. Olha só que interessante. Eu vou dar um PHP Artisan. E você vai perceber agora aqui que a gente tem um novo comando na área de migrations, tá? Que ele é chamado de migrate generate, legal? Ou seja, ele gera as nossas migrations baseado numa tabela de estrutura pronta aqui pra gente, tá? Então isso aqui realmente facilita muito a nossa vida, legal? Então, vamos lá. Somente para que você acompanhe, eu estou pegando um banco de dados pronto que eu tenho aqui, tá? Um banco de dados tem diversas tabelas e etc. Tá? Inclusive com relacionamentos, com índices e com um monte de coisa. E agora, o que eu vou fazer? Eu já deixei essa tabela configurada. Então, perceba, eu estou utilizando o driver do MySQL, aqui do MySQL. Tá? No meu .env eu coloquei isso aqui, ó, localhost, o nome do meu banco de dados, o meu username e a minha senha que está em branco. E agora, o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou rodar esse comando. Então, eu vou dar um migrate generate. Eu vou dar um enter e olha só que interessante. Ele já conseguiu capturar todos os dados das tabelas, tá? Então se você perceber, eu tenho todas essas tabelas aqui. Ele fala, você realmente deseja gerar essas migrations aí, né? E eu vou dar com yes aqui para ele, tá? Eu vou dar yes, vou dar um enter. E agora ele fala o seguinte, olha só. A tabela de migração foi criada com sucesso. O nosso próximo passo aqui é aqui, se você, por exemplo, já tiver algumas outras migrations, etc., você coloca 1. E se você essa é a sua primeira migração do seu software, aqui, por exemplo, você coloca 0. Então, vou dar um 0 aqui pra gente, vou dar um enter. E olha só que interessante, ele gerou aqui todas as migrations aqui para mim. Tá? Então, isso aqui facilita nossa vida aqui pra caramba. Agora, olha só que legal. A gente vai chegar agora aqui. A gente vai clicar aqui em Database Migrations e olha só que interessante.
eu tenho todas as minhas migrations geradas aqui, tá? Exatamente baseadas na estrutura do meu banco de dados. E se você perceber, você vai ver que aqui ele tem todas as opções da criação das tabelas, tá? Mas aqui, ó, todas as opções para ele adicionar as nossas chaves estrangeiras, tá? Para criar os relacionamentos entre as nossas tabelas, tá? Então, olha só que bacana, a gente já tem todas as nossas migrations. Então, olha só que interessante, ele já gera o índice, ele já gera tudo aqui bonitinho, tudo baseado aqui nas nossas tabelas. E agora fica muito mais fácil, tá? Para que você continue o seu processo de desenvolvimento. Por que que eu estou dizendo isso? Porque agora, se você precisar fazer alguma mudança, fazer alguma alteração, criar novas tabelas, você já cria a partir de todas essas migrations que a gente já tem, tá? Você não precisa começar do zero e agora você consegue trabalhar de uma forma totalmente tranquila aí pra gente. Bacana? Então essa é a dica do dia que eu tô te dando, tá? Essa é uma biblioteca aqui que pelo menos pra mim tá funcionando super bacana e quando eu quero já meio que sincronizar todas as minhas migrações com um banco de dados existente. Um grande abraço e é isso aí.